Olá, você já ouviu falar em súmula? Eu sei, parece um palavrão jurídico, né? Mas pode acreditar, essa palavrinha tem um poder enorme sobre a nossa vida. Neste explainer, a gente vai decifrar o que são essas tais súmulas e como elas criam regras que afetam sua educação, seu dinheiro, seu trabalho, basicamente tudo. Fica com a gente para entender. E aí, me diz uma coisa, com sinceridade, você sabe o que é uma súmula? Parece algo super distante, coisa de advogado, de tribunal, né? Mas entender o que ela significa pode, de verdade, fazer toda a diferença para garantir um direito seu, seja na faculdade ou até na hora de se aposentar. Então, vamos lá. O que é isso, afinal? Pensa assim, ó. A súmula é tipo a seção de perguntas frequentes da justiça. Sabe quando o mesmo tipo de processo, com a mesma dúvida, aparece 1 milhão de vezes? Para não ter que decidir tudo de novo, sempre do zero, os tribunais criam uma resposta oficial, um resumo. É um atalho genial que economiza tempo e, o mais importante, garante que a regra seja a mesma para todo mundo. Olha só o que a gente vai ver hoje. Vamos entender como as súmulas funcionam como um verdadeiro manual da justiça. Vamos passar por direitos na educação, ver a relação do seu dinheiro com o governo, as regras de trabalho e aposentadoria e, por fim, entender por que tudo isso deixa a regra do jogo muito mais clara para todo mundo. Bora começar então pela educação. Aqui, as súmulas já definiram direitos que talvez você nem soubesse que estavam tão garantidos. E o primeiro exemplo é um clássico. Essa pergunta aqui é clássica. Imagina aí, você ralou, passou no vestibular de uma universidade pública, federal. Aí na hora de fazer a matrícula, eles te apresentam um boleto. Pode isso? O que você acha? Bom, a resposta da justiça é taxativa, sem rodeios. O que você está vendo aí é o texto de uma súmula que diz com todas as letras: cobrar matrícula em universidade pública é ilegal. Simples assim. E não é uma regrinha qualquer, ela se baseia diretamente na nossa Constituição. Ou seja, trocando em miúdos, é inconstitucional. A súmula pega aquele princípio da Constituição e transforma numa regra prática que não dá para questionar. Não tem taxa de inscrição, taxa de material, não tem jeitinho. Ensino público superior no Brasil tem que ser gratuito. Ponto final. Ok, beleza. Vamos para outra situação super comum. Pensa no servidor público que, por causa do trabalho, precisa se mudar para outra cidade. E o filho dele como fica? Ele tem direito a uma vaga garantida na escola da cidade nova? E olha que sacada interessante da justiça para resolver isso. São duas súmulas que trabalham juntas, como peças de um quebra-cabeça. A primeira, que está aí na esquerda, garante sim o direito à transferência para o filho do servidor. Só que aí vem a segunda, na direita, e coloca uma condição super importante. A transferência tem que ser entre escolas do mesmo tipo, de pública para pública, de privada para privada. Isso equilibra o jogo, garante direitos sem criar uma vantagem injusta. Saindo da educação, bora falar de um assunto que, mexe com o bolso de todo mundo: dinheiro. E mais especificamente, como as súmulas ajudam a organizar a sua relação com o governo, principalmente quando o assunto é dívida e imposto. Imagina a cena. Você entrou na justiça contra o governo, ganhou a causa e agora tem uma grana para receber. A pergunta é: esse dinheiro cai na sua conta no dia seguinte? A resposta curta é não. E existe um sistema bem organizado para isso. E para entender como esse sistema funciona, a gente precisa conhecer uma palavrinha-chave: precatório. Pensa nele como se fosse a conta oficial que a justiça manda para o governo pagar. Quando você ganha o processo, esse seu direito a receber o dinheiro vira um precatório e entra numa fila de pagamento. E essa fila não é bagunçada não, ela tem regras bem claras. A ordem é cronológica. Quem chegou primeiro, recebe primeiro. Mas tem prioridades. Dívidas de natureza alimentar, como salários atrasados ou pensões, furam a fila comum. E dentro dessa fila prioritária, idosos e pessoas com doenças graves têm uma super preferência. O grande lance da súmula 4 é confirmar o seguinte: não importa a sua prioridade, você precisa entrar na fila e esperar o precatório ser expedido. Não existe fura-fila mágico. A organização é fundamental. Mas nem tudo é sobre fila e espera. As súmulas também existem para simplificar e muito a nossa vida. Quem é mais antigo talvez lembre de um imposto que existiu sobre combustíveis. Na hora de pegar esse dinheiro de volta, já pensou ter que achar nota fiscal de gasolina de anos atrás? Seria um pesadelo. A súmula 25 veio e resolveu isso de um jeito brilhante. Só precisava provar que o carro era seu na época. Simples assim.
Uma regra que poupou uma dor de cabeça gigantesca para muita gente. Agora vamos para um tema que interessa para basicamente todo brasileiro: trabalho e aposentadoria. Nessas horas, as súmulas são como guardiões dos nossos direitos, estabelecendo regras bem claras. Dá uma olhada rápida na tela. Cada um desses pontos é uma regra definida por uma súmula. Tem sobre a aposentadoria especial, sobre a FGTS, sobre o cálculo do 13º, mas vamos focar numa que é super importante, a súmula 27. Ela diz que para você comprovar tempo de trabalho, não adianta só levar umas testemunhas, você precisa ter pelo menos um comecinho de prova em documento. É uma regra simples, mas que protege todo mundo, evitando fraudes e dando segurança para o sistema. Ok, a gente viu um monte de exemplo prático, mas no final das contas, por que esse sistema de súmulas é tão importante assim? Qual é a grande vantagem de ter essas regras do jogo tão bem definidas? A resposta, no fundo, se resume a duas palavras: segurança e previsibilidade. Quando a regra é clara, todo mundo sabe onde pisa. Impede que, para o mesmo problema, um juiz em Recife decida de um jeito e um juiz em Porto Alegre decida de outro completamente diferente. As súmulas trazem uniformidade e estabilidade. Você sabe o que esperar da justiça. E essa súmula aqui na tela é um exemplo perfeito disso. É quase uma regra sobre as regras. Ela diz uma coisa bem simples: a lei que vale para o seu recurso é a que existia no dia em que a decisão foi publicada. Não adianta vir com uma lei que mudou depois. Ou seja, a regra do jogo não pode mudar no meio da partida. Isso é a definição de justiça e previsibilidade. No fim das contas, é isso. As súmulas são as grandes tradutoras do juridiquês para a nossa vida real. Elas pegam discussões legais super complexas e transformam em regras práticas, que equilibram a balança na nossa relação com o Estado e com as outras pessoas. Elas trazem clareza para a nossa vida em sociedade. E para a gente fechar, eu queria deixar uma provocação para você. Agora que você viu o poder que uma súmula tem de botar ordem na casa e criar regras claras, pensa aí. Qual área da vida, qual regra do jogo aqui no Brasil você acha que está precisando urgentemente de uma súmula? Onde é que falta clareza? Fica a reflexão. Obrigado por ter acompanhado a gente.